Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um mega potencial de rentabilidade que as ações da Petrobras poderiam ter para os próximos anos. Existe um fator secreto aqui na Petrobras que poderia fazer a empresa ter um crescimento absurdo já para o médio prazo, e inclusive podendo trazer um retorno aí para vocês acima de 1000%, como já aconteceu nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, a Petrobras trouxe 1.371% de rentabilidade, principalmente por conta do pré-sal, que foi aquele ciclo de grande produção de petróleo que a Petrobras teve aí em 10 anos atrás. Será que esse ciclo poderia se repetir para os próximos anos? É isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Fora um estudo sobre Petro, que quem paga barato nas estatais pode conseguir bastante retorno. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A Petrobras é uma das ações que compõem a carteira do canal. Perceba que eu tenho 7,54% da carteira nas ações da Petrobras, o que representa um valor financeiro investido de mais de 16 mil reais, tá? Pegando como patrimônio total, por isso que a posição fica marginal, né? 7% da carteira. Claro que eu já não compro ações da Petrobras há um tempo considerável, desde o ano passado, porque eu acabei focando aqui os meus aportes, né, nas ações do Banco Itaú. Então perceba que o Itaú, depois de aí aportar, reinvestir proventos, né, e tudo aí, ele veio a se transformar em uma posição bem expressiva, ficando ao lado aqui do Banco do Brasil, né, representando 34% da carteira total. BB representa 37% da carteira total, e aí tem as outras posições coadjuvantes, né? BR Partners, BB Seguridade, Petrobras e as ações da Vale, que eu tenho a intenção de aumentar a minha posição nas ações da Petrobras. Mas por ser uma empresa cíclica, eu ajo nos momentos corretos. Eu não vou aí com tanta euforia, porque a ação tem muita volatilidade e geralmente proporciona bons pontos de entrada. Basta ter paciência. Mas, Pablo, será que agora, né, com essa queda que a gente teve na Petrobras, ela não veio a ficar barata? Porque, ó, você pega aqui a cotação dos R$ 48 lá em abril de 2026 até agora, a ação da Petrobras chegou a quase R$ 50 e agora baixou para R$ 38. Olha, uma queda de mais de 20% no papel em apenas 2 meses. Sabe por que isso aqui aconteceu? Por conta daquela euforia que a gente teve com a guerra do Oriente Médio, tá? Eu já vim avisando aqui no canal que era muito improvável de que essa guerra iria se perdurar por muitos anos, porque era uma guerra muito mais por questões geopolíticas, né? Não em escala global. Então, assim, pessoal, cuidado com a euforia. O mercado jogou o preço do petróleo lá em cima porque teve aí o fechamento do Estreito de Hormuz, né? Que acaba sendo uma rota vital para o petróleo no mundo todo. Então, o Estreito de Hormuz foi aberto novamente e fez com que o preço do petróleo acabasse recuando. Porém, também não vamos ser pessimistas para sempre, porque hoje o petróleo, em sua naturalidade, pode ficar em 70 a 80 dólares o barril, que é um preço muito confortável para a Petrobras, porque a Petrobras hoje está muito mais protegida contra a flutuação de preço do barril do petróleo do que lá na época de 2015. O custo caixa da companhia acabou reduzindo muito. Vocês terem noção, o lifting cost da Petrobras é abaixo de 28 dólares o barril. Então, para ela ter prejuízo, o preço da commodity precisaria vir para abaixo de 28 dólares. Probabilidade disso acontecer nula, porque a Petrobras é uma empresa que detém uma espécie de oligopólio aqui no país, né? Não é que nem Petrolífera Júniors, como PetroRio, Petro Recôncavo ou Brava Energia, que sofrem com a desvalorização de preço da commodity porque elas não conseguem monopolizar preço. A Petrobras, simplesmente, ela pode inviabilizar a sua produção. Se ela perceber de que a commodity está muito baixo e pode prejudicar as margens dela, ela para totalmente a produção do país e o mercado vai ter que jogar o preço para cima. Então perceba que o investidor já tem essa proteção. Porém, claro,
tome cuidado, não é porque você tem essa proteção que você não possa perder dinheiro. Se você compra a Petrobras no topo, uma ação bem precificada, você pode ficar com uma rentabilidade medíocre na sua carteira. E claro, o pessoal fala aí, nossa, eu tive mais de 1000% na Petrobras 10 anos, mas aí olha a sua base de comparação. Você está pegando a empresa desde o ano de 2000, né? E 16, onde tecnicamente aí a gente estava sob governo Dilma. Então perceba que até agora a Petrobras proporcionou uma rentabilidade interessante e 80% dessa rentabilidade veio através dos dividendos reinvestidos. Você pega a cotação nominal da companhia, ela apenas se valorizou no período, mais ou menos ali, 200%. Então perceba, né? Olha a importância do dividendo e do reinvestimento no longo prazo. O retorno foi mais do que quintuplicado. Então, tecnicamente, o dividendo faz parte do seu retorno total. Mas agora, será que nesse preço tá barata? Olha, pessoal, eu acredito que está, porque agora que o petróleo voltou para um nível mais confortável, essa guerra do Oriente Médio já aparentemente arrefeceu, a euforia no papel acabou. É muito perigoso você ficar comprando ações cíclicas na euforia. Hoje o preço já voltou a ficar convidativo, porque ela já voltou para um EV sobre EBITDA barato. Você pega aqui, né? Com a perspectiva de um Brent a $60, vamos projetar para $60, bem baixo. A perspectiva é de um EBITDA de mais ou menos de 180 bilhões, olhando para o ano de 2026, tá? O que daria se o mercado simplesmente pagar a média de EV sobre EBITDA de Petrobras no mercado mais eufórico, você já descontar a dívida líquida, um valor de mercado justo de 936 bilhões de reais, o que daria uma cotação em Petri 4, as ações preferenciais, de R$ 72,61. Hoje a ação está custando R$ 38,00. Então você teria um potencial de valorização, se ela apenas fosse precificada pelo seu EBITDA médio, de 91%. Se você colocar isso numa lupa de 5 anos, que é o prazo para o mercado simplesmente pagar a média, um médio prazo, você não fica nem tão longo e nem tão baixo, né? Por isso que a gente projeta aí de 4 a 5 anos. Bom, tecnicamente em 5 anos a ação subir 91%, você teria 14% ao ano na média, só em valorização. Porém, agora, com esse recuo nas ações, a Petrobras vai pagar um dividendo mais interessante, porque ela paga, mediante ao seu fluxo de caixa livre, 45% da sua geração de caixa. Então, na realidade, você tem um dividendo projetado com a queda do papel de quase 8% ao ano. Perceba que o dividendo já melhorou. Quando a ação estava ali em R$50, o dividendo projetivo da Petrobras estava de 6,5%, né? Até porque essa alta no preço do petróleo foi estimulada por questões ali artificiais, né? Não era um novo normal do barril do petróleo, era uma questão ali temporária que já iria sim se arrefecer. Então 8% você tem uma perspectiva aí de yield. Somado a esse retorno de 14% ao ano com valorização e mais o crescimento, é agora que entra o segredo na Petrobras. Pessoal, supondo de que a Petrobras só cresça normalmente, sem esse segredo aqui, que eu já vou falar para vocês, que é, né, a própria produção da empresa irá aumentando. Ou seja, né, pega aqui, ó, vamos supor de que a Petrobras cresça uma taxa de 9% ao ano na sua média. 21 mais 9%, você tem um retorno embutido na ação de 30% ao ano na sua média. Porém, olha a mágica aqui. Existe um segredo aqui na Petrobras que chama de margem equatorial, tá? Pablo, que raios é a margem equatorial? A margem equatorial é algo muito parecido com o que aconteceu com o pré-sal nos últimos 10 anos, tá? A perspectiva de produção da Petrobras pretende dobrar aí para os próximos anos, dobrar a capacidade de produção de barril de petróleo. Se isso acontecer, o EBITDA da Petrobras seria dobrado por 2 vezes, e isso numa lupa de médio a longo prazo, de pelo menos 6 a 7 anos. E aí pensa comigo aqui, qual que é o segredo dessa conta? Se a empresa simplesmente dobrar o seu EBITDA, observando-se para os próximos 6 anos, imagina se o mercado pagar a média de EBITDA dela daqui a 6 anos. Supondo que ela tenha aí, né, consequentemente o EBITDA dobrado e o mercado pague aí a média, que a média seria de, 7 vezes, você teria um valor de firma total de 2,8 trilhões. Tira a dívida líquida, que pode ficar ali de 400 bilhões, supor um aumento da sua dívida, você tem
um valor de mercado justo de 2,4 trilhões de reais, o que daria um potencial de valorização de 358% na cotação. Tá vendo como a conta já mudou? E aí, olha o retorno total. Simplesmente a ação subir em 6 a 7 anos com a margem equatorial em êxito, você teria uma rentabilidade de 35% ao ano, fora que o dividendo iria subir, né? O seu dividendo seria dobrado por 2. Então, se a Petrobras tiver esse ciclo de super crescimento, mais essa taxa de crescimento de EBITDA que pode ficar aí, ó, o EBITDA dobrando para uma lupa de mais ou menos 6 anos, né? Dobra ali 100%. Olha isso aqui, ó. Você teria ainda 14% ao ano adicional. Isso te traria uma rentabilidade projetiva, você já teria 49, soma com mais 14, você tem 63% ao ano na sua média. Então assim, pessoal, Petrobras tem uma perspectiva muito boa de crescimento. Porém, esse cenário é só se a margem equatorial fluir. Pablo, e se não fluir? E se a margem equatorial não der certo? Simples, subtrai esse retorno por 2. Você ainda pode ter 31% ao ano na sua média. Então perceba que hoje Petrobras já voltou a ficar num preço bastante convidativo, tá? Então assim, a R$38, abaixo de R$48, de R$40, perdão, eu já acho interessante. Essa é a minha visão. Posso estar totalmente errado. Não significa de que a ação não vai cair. A ação pode cair pela metade, tá? Então assim, pessoal, a ação cíclica é isso. Só que o risco de você pagar caro é de você não ter um bom retorno lá na frente. E qual que é a métrica nesse tipo de empresa? O EV sobre EBITDA, porque o PL vai te enganar. O PL em ações cíclicas, ele acaba te enganando, porque o lucro líquido é a última linha da DRE que menos importa, tá? Porque já sofreu tributação, sofre volatilidade com questões extraordinárias. Não é que nem você analisar uma empresa previsível, que você pode olhar para lucro líquido, ou um banco, né? O banco você pode olhar para lucro. Uma empresa de petróleo, bens industriais, empresa, né? Mais ou menos ali de saneamento e energia, a gente prefere olhar para o EV sobre EBITDA, porque faz um cálculo do EV, que é o valor de firmas, que é o cálculo do valor de mercado somado à dívida líquida, com mais o EBITDA, que é a geração de caixa antes dos impostos. É como se fosse o lucro antes da depreciação e a amortização, antes de todos os impostos que a empresa tem. Aí fica muito mais realístico, né, o múltiplo dessa empresa no curto prazo. E pela análise do Graham, você veria que a Petrobras hoje está barata, porque projetando um EBITDA por ação de 15, vezes um valor patrimonial de R$34, o preço justo da ação fica de R$100, R$107, né? Dividido por esse preço vai de 38, você tem um potencial de alta de 181% na cotação. Então ali uns R$40, R$38 já acho um preço convidativo. Eu prefiro um pouquinho de mais margem para grandes aportes. Por quê? Porque se a margem equatorial não acontecer, eu exijo pelo menos um retorno de 35% ao ano na média com Petrobras, para valer a pena de eu expor numa ação totalmente cíclica. Então assim, pequenos aportes agora eu já iria, né? Comprando um pouquinho, compra mais um pouco, mas para mim a ação ficando aqui abaixo dos 36, 35, aí tá, o preço fica bem descontado, porque meu retorno mesmo sem a margem equatorial já tem que ser alto. Porque ó, pensa bem comigo, Petro esse ano vai pagar, 45 bi de EBITDA projetado. Se você subtrai pela quantidade de ações, você tem quanto aqui, ó? 3,40 por ação, correto? Se eu comprar ação a R$35, o meu yield já sobe para 10% ao ano. Se eu comprar ação a R$38 como tá hoje, o meu yield fica de 9. Eu aumentei meu yield de 1% a mais. Você acha que esse 1% não faz diferença? Faz muita diferença, juro composto. Fora que você vai reinvestir, vai gerar vários efeitos aí, e ainda tem a valorização do papel, né? Porque se a ação subir, para R$70, para o investidor que comprou a 35, ele está tendo um retorno total de 100%. O investidor que comprou a ação a 40 vai ter um retorno total de mais ou menos ali, né, 80 a 75%. Então assim, eu acho que Petro já está barata, mas de preferência abaixo dos 36, 35, já ficaria um preço mais interessante para aportes grandes, tá? Essa daqui pelo menos é minha visão com Petrobras, olhando para os próximos anos. Tá bom, Pablo, mas esse retorno aí que você falou de 1.800%, você não tá viajando na maionese? Pessoal, calma lá, tá? Não vai acontecer 1.800% do ano pro outro. Se fosse assim, tá? Seria muito fácil. Esse retorno de 1.800%, a gente está projetando para 5 ou 10 anos, como já aconteceu no passado. Então, supondo uma valorização, vamos supor que o EBITDA da Petrobras cresça a uma taxa média de 8% ao ano.
projetando para os próximos anos. Hoje ela tem um EBITDA de 200 bilhões. Você teria aí, né, numa lupa de 10 anos, uma empresa que poderia ter um EBITDA de 400 bilhões. Isso sem a margem equatorial. Com a margem equatorial, esse EBITDA poderia ser atingido muito mais rápido, né? Ah, a Petrobras não cresceu tudo isso, você está tirando esse número aí da sua cabeça. Será? Vamos olhar aqui, ó, no próprio Oceans 14, tá? Vamos pegar aqui, ó. Se você pega o EBITDA da Petrobras, olhando numa lupa de longuíssimo prazo, o que aconteceu com o EBITDA da companhia? Vamos ver aqui, ó. Basta você pegar esse indicador aqui, ó, EBITDA patrimônio líquido, tá? Cresceu muito, pessoal. Já olha pelo patrimônio líquido, ó. Olha o crescimento do patrimônio líquido da Petrobras, olhando por lupas longas. Você pega o EBITDA aqui, lá para 2000, nos anos 2003, a empresa tinha um EBITDA ínfimo, de 10 bi por ano. Agora o EBITDA da companhia fica gigantesco, na faixa de 200 bi por ano. Então, assim, a perspectiva é que sempre tenha crescimento, porém esse crescimento, né, não seja em linha reta, seja com volatilidade no meio do caminho. Por isso que eu projeto esse EBITDA para os próximos 10 anos. E aí a Petro poderia estar barata, né? Que se a empresa for precificada por 7 vezes, já temos um potencial de alta, reinvestimento do provento, o que poderia bater sim esse retorno de 1.200% numa lupa de 10 anos. Ah, você acha que é muito? 1.200% numa lupa de 10 anos deu basicamente o mesmo retorno que a Petrobras proporcionou, né? Nesses últimos 10 anos, pessoal. Que foram aí de mais ou menos, né? 29% ao ano na média. Não seria irreal. As ações cíclicas, elas têm esse potencial de te gerar mais rentabilidade no longo prazo. Porém, qual o risco que você assume? O risco é de volatilidade. E não é só de volatilidade na cotação não, tá? Volatilidade no provento. Porque se o preço do barril cair abruptamente, você vai receber um provento baixo, por isso a importância do preço, tá? Hoje a Petrobras, ela paga um dividendo mínimo prioritário obrigatório de 4 bilhões de dólares. Se eu quiser receber pelo menos 5% de yield com Petrobras de forma garantida, pegando o dólar atual, eu precisaria comprar a que preço? Bom, vamos calcular uma base aqui de preço teto, tá? Um preço teto aqui bem tranquilo para vocês, 1,61 por ação, é o yield mínimo com Petrobras. Então, para eu receber um yield de proteção na empresa, eu quero receber no mínimo 4%, perto da inflação aqui do país. Eu teria que comprar a ação a R$40. Hoje, a ação a 38 já me abriu margem, porque ela já tá ali, ó, com 4,2% de yield mínimo. Isso quer dizer que se tudo der errado na Petrobras, eu pelo menos tenho 4,2% ao ano de yield e mais essa taxa de crescimento olhando para o longuíssimo prazo. Não tem jeito, pessoal. O preço faz muita diferença. Ah, eu não ligo muito para preço. Tá bom então, ó, vamos pegar aqui a empresa nos últimos 15 anos. Para quem comprou Petrobras antes da pandemia, que a empresa ali tava meio que cara, commodity lá em cima, né? Olha o retorno até agora, 300%. Ah, Paulo, foi um retorno bom. Mas olha que frustração. Se você tivesse esperado uma correção nas ações aqui, como aconteceu em 2020, ó, para quem pegou neste preço, até agora está acumulando uma rentabilidade de 1.100%. Você triplicou a sua rentabilidade apenas por pagar R$5 mais barato. E aí faz muita diferença. A ação cair R$2, R$3 numa lupa de longo prazo vai te dar muita diferença a juros compostos. Então assim, tenha paciência. Nas cíclicas, os melhores momentos sempre aparecem. Não é que nenhuma ação previsível. É diferente de você pegar aqui, o Itaú, né? Você pega aqui o Itaú, aí é chato mesmo, porque raramente ele vai dar oportunidade, porque é uma ação que cresce sempre, não tem questões cíclicas, riscos macroeconômicos. Aí você vê o que nesse tipo de ação no longo prazo? Raras correções, né? As correções são bem módicas, né, pessoal? Olha isso aqui, ó. Você pega aqui numa lupa de 15 anos, a queda máxima que o Itaú teve, mesmo considerando o reinvestimento de provento, foi de 20%, enquanto o Petrobras despenca 50%, 60% com extrema facilidade. Nessas empresas, sim, você tem que ficar preocupado em não comprar, porque você pode comprar, claro, quando eu falo qualquer preço, não seja imprudente, né? Você não vai pagar 20 vezes de PL, mas você pode se permitir pagar múltiplos maiores. Meu caso aqui com o Itaú, eu já pago nele 9 vezes, 8 vezes de PL. Você acha que eu vou pagar para ver de pagar 9, 10 vezes de PL numa ação mais cíclica? Claro que não, vou esperar um preço mais interessante para entrar, porque senão minha rentabilidade vai ser detonada, né? Então assim, pessoal, existem as nuances, né? Tem que tomar cuidado aí para não ficar fazendo compras abusivas em preços não interessantes. Isso aqui faz sim um diferencial na sua carteira, olhando para o longuíssimo prazo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações da Petrobras e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular,
tenho Petrobras na carteira do canal, pretendo continuar aumentando posição. Neste preço, se eu dispusesse de caixa, eu já estaria aumentando posição gradativamente. Grandes aportes, abaixo dos R$ 36,00, já seria uma região bem interessante. Deixaria a empresa ali como a minha terceira ou quarta maior posição da carteira do canal, porque hoje, no cenário atual, eu prefiro ter mais bancos, tá? Os bancos para mim estão mais baratos com essa Selic alta, mas se a Selic tivesse baixa, muito provavelmente estaria me expondo mais em commodities ou energia, outro setor aí que não ficasse tão precificado. Eu sempre tô procurando pechincha, né? Porque as pechinchas fazem diferença aí no longo prazo para uma rentabilidade interessante na carteira do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!